Bom dia, vamos então para a nossa finalização das regiões, certo? Nós já vimos a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje nós vamos ver a Sudeste e a Sul. Por que, tia? As duas? Porque elas são as menores, né? Então dá para trabalhar na mesma aula, ok? Então vamos lá. Região Sudeste. A região Sudeste ela é composta por esses estados aqui: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apenas 4 estados compõem a região Sudeste. Aqui num modo mais ampliado, né? Como eu falei, Minas Gerais, então vocês estão vendo aqui que é o estado maior que tem. São Paulo, Rio de Janeiro é bem pequeno, Espírito Santo um pouco menor que o Rio de Janeiro, certo? Então, esses são os estados que compõem a região Sudeste. Aqui desses estados, eu queria saber se vocês sabem qual é, né, dos estados aqui que é considerado uma metrópole. O que é metrópole, tia? É aquela cidade, né, em que ela é considerada um modelo para outras, referência para outras. Em quê? Em saúde, educação, certo? Segurança. Então, qual dessas aqui é considerada uma metrópole? Tem várias metrópoles no Brasil, mas qual é uma que ela é destaque? Se você disse São Paulo, acertou, certo? Então, São Paulo ela é um estado referência para outras cidades, ok? Do Brasil. Então, quais são as características? Algumas da região Sudeste. É a segunda menor região do país, certo? Nós temos a maior, qual é? A região Norte, então ela é a segunda menor região do país. É uma região bastante desenvolvida, ok? Localiza-se os municípios mais populosos e os primeiros habitantes da região foram os índios. Gente, então a região Sudeste, apesar de você ter visto aqui no mapa que elas são aqui, ó, um pouco pequena, né? No caso, só Minas Gerais que é grande, mas ó, São Paulo, Rio de Janeiro, são dois estados que possuem muita gente morando lá. É muita gente por metro quadrado, ou seja, é muita gente morando num espaço pequeno, ok? Ela é bastante desenvolvida, São Paulo, certo? Rio de Janeiro também, Minas Gerais. E apesar de ser a segunda menor do país, tem muita gente morando lá, ok? Eu coloquei aqui algumas imagens, nós temos aqui do Rio de Janeiro, né? O Cristo Redentor, quem já foi lá, já visitou, já deve ter visto, né? Como é grande essa estátua aí, certo? Nós temos aqui São Paulo, parece uma cidade do futuro, né, gente? Isso aqui é só uma parte, viu? Bonita, né? É a cidade, dizem que é a cidade de pedra, selva de pedra. Por quê? Porque tem muito prédio, certo? Tem pouco verde lá. Vocês estão vendo uma árvore aqui, né? Mas é pouco verde que tem, é muito prédio. Ela realmente tem muitas edificações lá. Espírito Santo, olha aí que bonito, né? Também é considerado uma metrópole, ok? E Minas Gerais, tem a parte histórica e tem a parte atual, moderna, né? Mas lá é um acervo a céu aberto, é um acervo da história do Brasil a céu aberto, é Minas Gerais, ok? Pode ver aqui as casas, né, são bem no estilo de Portugal, tá legal? E por que Minas Gerais? Porque lá foi um local onde se encontrou muitas minas de pedras preciosas no passado, ok? A região sul, a região norte, sudeste estava bem aqui, né? A região sul são só 3. Ó. Enquanto na região sudeste são 4, a região sul apenas 3 estados compõem essa região. Quais são? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual é o maior deles aqui? Com certeza você já disse aí, tia, Rio Grande do Sul, certo? Então aqui, ó, Paraná, ela faz fronteira, ela tem o limite com quem, ó? Com São Paulo, Mato Grosso do Sul, com o Paraguai e uma pontinha com a Argentina. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então aqui, ó, o Paraná, ele faz fronteira, tem limite com essas cidades e esses países. Santa Catarina, ela tem o quê? Faz fronteira com quem? Com a Argentina. E o Rio Grande do Sul, com o Uruguai
e também com a Argentina. Então, uma curiosidade de lá é que aqui, por exemplo, quem mora nessa área aqui, ó, que faz o limite, que faz a fronteira com esses países, eles são separados às vezes por uma rua, por um rio, certo? Às vezes até por uma parte de mata, de floresta. Aí a pessoa diz assim, hoje eu vou jantar lá na Argentina. Ele não vai pegar um avião para poder viajar. Se ele for separado numa fronteira em que é apenas uma rua, ele só atravessa a rua. Aí do outro lado ele está onde? Na Argentina. Assim como os argentinos também dizem, eu vou para o Brasil hoje. Ele também não precisa pegar um ônibus, não. Ele só atravessa a rua e está no Brasil. Só em alguns casos em que são separados, certo? Aí teria que pesquisar para ver quais são esses limites entre eles, certo? Então, tem parte do Rio Grande do Sul aqui, gente, que neva. Bem pouquinho, mas neva, tá? E é muito frio essa área aqui, ó. Porque esses países aqui, eles são frios, né? O clima deles é frio. Então, nessa área aqui todinha é muito frio, certo? E mais uma vantagem na área da região sul. Por quê? Porque eles também têm área de praia, ó, litoral. Eles estão aí, né, bem localizados. Eles têm o lado friinho e tem o lado que vai para a praia. Também, né? Pois é. Quais são as características? É a menor região do país. Então, se eles te perguntarem qual é a maior? Região norte. Qual é a menor? Região sul. Interessante, norte e sul. Ela é considerada a Europa no Brasil. Por quê? Porque a maioria dos imigrantes que nós já vimos em história foram para lá. Lá tem descendência de alemão, tem descendência de italiano, certo? Em São Paulo também tem. Tem descendência de japonês lá, certo? Então é um pedaço da Europa no Brasil e do continente, né, asiático. As cataratas do Iguaçu estão localizadas nessa região, certo? As cidades estão entre as 10 mais visitadas no Brasil. A gente tem uma cidade lá chamada Blumenau, que parece o Polo Norte. Por quê? Porque quando é época de Natal, certo? O tempo lá, o clima lá é frio, eles enfeitam a cidade toda. Segundo dizem, é muito lindo. Então você viaja pela cidade, você passa pela cidade e você vê muitas coisas referente ao Natal. As pessoas realmente enfeitam as casas como se estivesse no Polo Norte, né? Como se estivesse no Natal. Muito bonito lá. Então tá aqui. Uma paisagem do Paraná, as cataratas do Iguaçu, olha aí, ó. São várias cataratas, aqui é só uma parte, tá? Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau já viu, né? Isso aqui é demais no desenho. Santa Catarina, como eu falei, eles têm proximidade com o mar. Olha a vantagem aí, né? Tem o mar, tem as praias. E o Rio Grande do Sul, como tem uma grande influência europeia, olha aí, ó, as casas, né? Ainda algumas conservam o estilo dos imigrantes, que nós já vimos anteriormente, certo? É um lugar muito bacana, né, de se viver, diferente. Bom, e aí eu termino a aula com um mapa, já totalmente fechado pelas regiões. Então aqui a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Sendo que a maior é a norte e a menor, sul. Qual é a que nós vivemos? É a nordeste, certo? Qual o estado que nós vivemos? Maranhão. Muito bem. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e aprendido muito, tá bom? Beijos!